Cara, o varejo ainda não entrou. Será? O varejo, ele ainda não entrou por motivos muito interessantes. O primeiro deles é que grande parte dessas entradas que aconteceram no mercado, que levaram o Bitcoin até o último topo, que foi os 112 mil, a grande parte delas foram entradas institucionais. Compras dos institucionais, movimentações fortes dos institucionais. Segundo ponto, o engajamento de conteúdos, tanto aqui no Brasil quanto na gringa, ele está muito aquém do que ele é quando o mercado está no hype. Por exemplo, ontem a gente teve muitos canais fazendo live, se eu não me engano, acho que estava eu, Augusto, Bitnada, se eu não me engano também, e tinha mais um outro canal que eu não lembro. Enfim, tinham vários canais ontem ao vivo, no mesmo horário. E o Augusto, eu acho que não pegou nem 5 mil pessoas. E quando o mercado está em hype, o momento que o mercado começa a hypar, o Augusto é 5 mil, 6 mil pessoas ao vivo. Eu acho que a live dele de ontem, de pico, deve ter dado 3.700, 4 mil, mas é o que dá aqui no investimento sem caô quando o mercado está hypado. Entendeu? Outra coisa, Igor Mundstock está ao vivo agora, não passou de 2.500 pessoas, e é um canal que fala de macro, não só de cripto. Se você olhar todos os canais, IUB está ao vivo agora, acho que não passou nem de 1.400 pessoas ao vivo. Então, a grande parte dos canais que tem um engajamento forte em momento de hype de varejo, eles estão muito abaixo do nível que eles estavam, vamos botar em janeiro. Aqui, a gente pegava ali umas 2.500 a 3.000 pessoas, agora está uma luta para chegar em 2.000. Por quê? Porque o varejo está de fora. As pessoas estão perdendo o interesse gradativamente no mercado, à medida que o mercado não entrega a altcoin season, né? Ao ponto que muitas pessoas já estão falando que não vai ter altcoin season. O próprio Bax falou ontem, estava assistindo depois, que estava ao vivo, o mesmo horário que eu estava ao vivo, então depois eu assisti gravado e vi que ele estava falando que não vai ter mais altcoin season. Então você vê, e ele estava falando, acho que 2 meses atrás, que ia subir as altcoins, que ia subir tudo. E agora mudou completamente a narrativa. Então você vê que esse momento que nós estamos agora, ele é um momento em que o varejo ele não está no game. O varejo, ele... É claro, tem muita gente do varejo que está comprando, até porque a gente está com a audiência aqui. Então, as pessoas que estão aqui, naturalmente, elas compram cripto, mas o número de pessoas que estava propenso a comprar hoje é muito inferior ao que a gente estava tendo ali de setembro a iniciozinho de janeiro desse ano. Isso se reflete não só aqui no Brasil, como na gringa também. Eu acompanho muito conteúdo gringo e muitos canais gringos que são os maiores canais de cripto do mundo. Todos eles estão com engajamento baixo, as pessoas estão desanimando do mercado gradativamente. E essa alta que a gente viu, essa recuperação, grande parte dela é institucional. Então, enquanto o varejo não voltar... Sabe quando é que o varejo vai voltar, Demi? Não sei. Eu tenho minha teoria. Minha teoria, o varejo volta quando esse mercado... E se esse mercado pampar daquele jeito assim, é maravilhoso, né? Não é essa altinha sair de 98 e ir para 100, 105, não. É Bitcoin, sei lá, dá uma loucura no Bitcoin, ele romper, chegar a 200, 300 mil dólares, aí sim o varejo volta. Aí o varejo volta. Só que, cara, eu penso o seguinte, Yuri, o mercado ele tá amadurecendo. Eu vou olhar de duas óticas aqui. A ótica de fato de que o varejo ele não está tão presente, ou eu vou olhar da ótica também de que o varejo talvez esteja um pouco mais inteligente, né? Ele não esteja tão gado, desculpe o termo, tá? Que eu estou utilizando, não estou chamando ninguém de gado, não, tá? Mas que o varejo esteja um pouco mais inteligente. Como assim mais inteligente? Ele está comprando e saindo fora. Comprando e saindo fora. E você sabe que isso faz com que o mercado não tenha essa atração toda de euforia, né? Porque a característica de varejo eufórico é o preço subindo loucamente, enfim, e que na maioria dos casos é a saída do institucional. O institucional ele vai querer sair quando o varejo estiver eufórico. E uma tese que eu já venho falando, cara, há mais de 1 ano e meio, se você pegar minhas lives mais antigas, e eu venho falando bastante sobre isso, que as out-seasons, elas já aconteceram em momentos espaçados. A gente percebe que, e não foi todas, né? Quando a gente fala de out-season, né, a gente percebe o seguinte, as pessoas se apoiam muito ao que aconteceu no passado, no caso 2020, 2021 e companhia.
Mas você vê que alguns projetos se destacaram, cara. A gente tem várias moedinhas aí que deram uma explosão danada. Por quê? Eram novas narrativas, eram projetos que, por assim dizer, são importantes para o mercado. Vou dar um caso, a própria Hype. A Hype é um projeto importante para o mercado. Por quê? Uma Perpdex que até o presente momento tem dado muito certo. Outras Perpdex já existiram já. A própria PancakeSwap já foi ainda é uma Perpdex, mas não conseguiu essa tração toda, que é você conseguir operar futuros descentralizados de uma forma mais anônima. Enfim, resumindo aqui a ópera. Na minha opinião, o varejo está mais inteligente. Falar que o varejo tá burro, né? Na minha opinião, não é legal. Para mim, o varejo está um pouco mais inteligente. Claro que a gente tem as desistências, né, no meio do caminho. Muita gente realmente desistiu do mercado porque tomou muito fumo, como algumas pessoas escreveram aqui, e eu concordo com isso. E essas pessoas, eu não vou dizer que elas não vão voltar, porque, na minha opinião, elas voltam, só que elas voltam depois, nesse momento que você comentou, Yuri, que é o momento de euforia. É um momento onde o mercado fica insano a ponto das pessoas pensarem o seguinte: pô, por que eu não fiquei nesse mercado? E não é a primeira vez que isso acontece. Tudo bem que agora a gente está tendo uma certa evidência disso, mas isso já aconteceu no passado, do mercado ficar desanimado, as pessoas ficarem desacreditadas, e isso faz parte do ciclo. Faz parte do ciclo esse tipo de comportamento. Enfim, eu posso estar aqui chovendo numa olhada, mas eu digo o seguinte, Yuri, não vou tirar o meu mantra, esse vai ser meu mantra eterno aqui no canal, que é viva um dia de cada vez. Exemplo, eu vi algumas pessoas comentando, ADA morreu, XRP morreu, eu pouco me importo com o projeto, Ethereum morreu, eu pouco me importo, por quê? Eu não estou comprando, sei lá, ADA, Cardano, XRP, o único que eu compro e que eu vejo futuro de longo prazo, e não é de hoje que eu falo isso, é o Bitcoin. E você comenta muito sobre isso. O Bitcoin é um cavalo mais forte da corrida. Não tem como competir com o Bitcoin. Nenhuma criptomoeda no planeta Terra ou em outro planeta que seja, não tem como competir atualmente com o Bitcoin. Não importa quão tecnológico seja o projeto, não tem como competir com o Bitcoin. Dito isso, o melhor a ser feito no momento é você estar muito mais exposto em Bitcoin do que em altcoins. Mas exponha-se sim também em altcoins. Façam as suas especulações em altcoins, mas faça com responsabilidade, faça com sabedoria, faça de forma inteligente, não agindo com emoção. Não queira ficar multimilionário ou muito rico de um ciclo num único ciclo. Entenda que se você está realmente criando uma história, está querendo criar uma história nesse mercado, faça uma história de vários capítulos e não uma história de 10 páginas, né? Achando que esse mercado não é para você só porque você tomou fumo. Gente, eu já tomei fumo pra caraca no mercado. O Yuri também já tomou fumo pra caramba, já passou por situações, assim como eu, situações assim muito complicadas no mercado cripto. E não é por conta. E dito isso, a gente não desistiu. O Yuri está bastante tempo aí no mercado, eu estou bastante tempo no mercado. E eu não vejo motivos para abandonar esse mercado. Eu vejo sim motivos para eu estudar mais, eu vejo motivos para eu aprender coisas novas nesse mercado, a fim de melhorar a minha eficiência com o meu dinheiro, com o meu capital. E se as pessoas fazem isso, né, melhoram a sua eficiência por meio de educação, por meio de realmente querer fazer parte desse mercado e não só ser apenas um CPF ou uma carteira no mercado eufórica, querendo tirar o dinheiro desse mercado de forma irresponsável, aí não, realmente esse mercado não é para você. Então, se você é uma pessoa de curto prazo, aí eu não posso fazer muita coisa, né? Exato. Cara, eu concordo com tudo que você falou e eu tenho um ponto a adicionar aqui, justamente sobre a volta e o retorno do varejo. Sabe quando é que o varejo ele vai voltar? Quando o varejo ele vai retornar? Quando essas moedas que brilharam no último ciclo minimamente voltarem para a região de topo. É nesse momento que o varejo volta, porque muita gente está fragilizada nos últimos 4 anos e mesmo com o Bitcoin superando os 69, indo para 112, não tirou prejuízo, porque está muito mais pesada em altcoins do que em Bitcoin.
E o termômetro disso eu tenho nas nossas lives privadas que nós fazemos com o pessoal que contribui com o canal, tanto no clube de membros quanto nas nossas comunidades fechadas. Cara, a maioria das pessoas estão muito mais pesado em altcoins do que em Bitcoin. Então, esse varejo, essa galera, ela só vai voltar quando Cardano voltar para $3. Não vai. Quando Solana voltar para $300. Quando BNB voltar acima de 1.000. Quando Ethereum voltar para 4.500. É só aí que esse varejo volta. Porque esse cara vai pensar da seguinte forma: caramba, fiquei 4 anos no prejuízo e finalmente estou no 0 a 0. Agora o negócio vai. Então essas pessoas que estão de fora, eu não estou falando de vocês que estão aqui, não. Vocês que estão aqui, é nesse momento que vocês vão começar a vender. Mas o cara que desistiu, o cara que não olha para o mercado, cara, o cara comprou Cardano há 4 anos atrás. O Bitcoin bateu 112. Ele sempre olha para a carteira, está sempre negativo. Esse cara não quer mais saber de cripto. Porque independente do Bitcoin subindo, tudo que ele tem não recuperou ainda o que perdeu. Entende? Então, esse adendo que eu tenho para fazer. O varejo só volta quando ele vê minimamente o top 15 ou o top 10 voltando para o topo do último ciclo. A Solana conseguiu fazer isso. A Solana conseguiu. Ela conseguiu voltar próximo dos 300. Algumas moedas conseguiram, mas a maioria não. Ó, eu penso também, só acrescentando aqui, e acho que foi legal você que falou, da moeda da Cardano voltar para $3. Não é que eu não acredito, eu acho meio improvável, mas sabe o que pode acontecer, Yuri? A gente pode ter o caminho inverso acontecendo. O que ocorreu de 2 anos para cá? A gente teve muita altcoin sendo criada. Muita. A gente está aí com mais de 30 e poucas milhões de altcoins criadas. No passado a gente tinha a média de 20 e pouca, 30 mil, não milhões, tá? 30 mil criptomoedas já era assim. A gente olhava, caraca, 30 mil criptomoedas criadas, meu Deus, que loucura. E do nada a gente teve um boom de criação, onde a gente voltou para... Voltamos não, para milhões, né? Saímos de milhares para milhões. Eu penso o seguinte, tem que haver um desacreditamento, não sei nem se existe essa palavra, das altcoins. Mano, tem que ter uma limpeza. Exemplo, dessas não sei quantas milhões de altcoins que foram criadas, tem que desaparecer, pulverizar-se assim, e isso leva tempo, tá? Isso leva tempo, porque aquilo, leva tempo de amadurecimento das pessoas, para elas entenderem que as altcoins não são o futuro do mercado de cripto, assim, não todas as altcoins, né? Não vou dizer que uma ou outra não é. A gente tem excelentes projetos aí que, na minha opinião, são importantes para o mercado. Mas quando as pessoas amadurecerem, elas não vão ficar mais caindo nessas questões, né? De, não, tem que comprar essa altcoin aqui porque ela vai subir 1000%. Não, elas vão começar a desacreditar disso de uma tal maneira que o foco vai realmente virar para essas altcoins que têm sobrevivido ao longo do tempo. Exemplo, a da Cardano tem sobrevivido ao longo do tempo. Se acontecer alguma coisa tecnologicamente falando e trouxer a adoção para a Cardano, ela volta a subir realmente para 3, 4, 5, 10 dólares, que seja. Mas eu vou ficar contando com isso? Será que eu tenho o tempo para ficar esperando isso acontecer? Eu não tenho esse tempo. Eu prefiro ser um pouco mais eficiente. Então, quando eu falo que que tem região de compra em Cardano, não é para você comprar e segurar, é para você comprar, tradear aquilo e acabou. É uma noite só, é uma noite de amor, não é um casamento, entendeu? O único casamento que a gente ainda tem estável aí é o Bitcoin, mas se em algum momento a gente perceber que ele não tem mais tração, porque não tem mais tração nem de varejo, nem de institucional, vai ser o momento de sair fora. E isso pode acontecer em algum momento. Será que as pessoas estão prontas para abandonar o Bitcoin? Caso a gente tenha realmente essa descrença válida no Bitcoin? Enfim. Ideologicamente falando, não. Oi? Ideologicamente falando, não. Graficamente, trade, sim. Cara,
Olá, tradeiro! Quer ter acesso a análises de ponta e conhecer todas as nossas técnicas? Então saiba que temos grandes novidades. Estamos em parceria com duas grandes corretoras, BitGet e Bybit. Com ambas, você pode aproveitar o plano Smart Trader, que é 100% gratuito. Como funciona? Basta criar sua conta em qualquer uma dessas corretoras usando o nosso link de afiliado, verificar sua identidade, fazer um depósito de $100 e realizar um trade. Com isso, você ganha acesso a lives semanais exclusivas no nosso Discord, cheias de análises e estratégias detalhadas. E atenção, se você optar pela BitGet, você também desbloqueia um benefício exclusivo, cashback de 20% em bônus para trading sobre o primeiro depósito feito. O melhor de tudo, os lucros gerados com esses bônus podem ser sacados normalmente. E se você quer levar seus conhecimentos ao próximo nível, o plano tradeiro é perfeito para você. Seja através da Bybit ou BitGet, como tradeiro, você terá desconto de R$100 na mensalidade e acesso a mais de 70 horas de aulas completas, além de acompanhar uma carteira 24 horas que reflete nossas operações ao vivo no mercado. Então, tá esperando o quê? Escolha sua corretora, clique no link na descrição e venha fazer parte da comunidade mais técnica do Brasil em Crypto Trading. Observação: consulte a disponibilidade de vagas no plano tradeiro.